Uniclac. Fala galera, beleza? Mais uma vez, professor Douglas de Química aqui, junto da LAC Concursos, e hoje nós falaremos sobre reações inorgânicas, ou seja, a determinação e a classificação do que nós conhecemos como alguns fenômenos associados à química inorgânica. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Primeiro, como que isso é cobrado nas nossas bancas? Olha só, sobre a reação química, assinale a afirmativa incorreta. É um fenômeno em que os átomos permanecem intactos, próximo a cada uma das espécies de matéria que, ou melhor, cada uma das espécies de matéria que constitui o universo. Pode ser simples ou composta. Letra C, a forma pela qual se apresenta uma reação química chamada, ou chama-se, uma equação química. E ainda por fim, as substâncias que participam da reação química são conhecidas, são chamadas de produtos e reagentes na equação química. E agora, professor, vamos lá para a gente descobrir? Seguinte, ó. Primeiro, o que a química estuda? Eu tenho que saber já de cara lembrar justamente disso. A química estuda a matéria e suas transformações. A matéria a gente já estudou, a gente já falou sobre substância, sobre mistura, sobre homogênea, heterogênea, substância simples, composta. A gente já até descreveu algumas outras características, eu tenho certeza que você já viu. Agora, quando se trata de transformações, eu tenho que tomar cuidado, porque existem dois tipos que estão relacionados a isso e que podem trazer alguma confusãozinha. A primeira é conhecida como fenômeno físico. O que são fenômenos físicos? Fenômenos ou transformações, está na mesma, nada mais são, fenômenos físicos ou transformações físicas, são aquelas que não ocorrem com mudança na composição do material. Ou seja, apesar de ocorrer uma transformação, aquele material permanece com a mesma composição. Exemplo, professor, quando, por exemplo, eu congelo a água continua tendo a mesma composição. O que mudou foi o estado físico, ou o estado de agregação daquilo. Quando eu pego, por exemplo, um vidro e quebro ele continua sendo vidro. A diferença é que agora ele está partido, tem uma forma diferente, mas continua sendo a mesma composição. Isso, então, todas as vezes que eu falo da mesma composição, eu estou falando de fenômeno físico, ok? Bom, mas e tem como mudar, professor? Tem. Na verdade, a maior parte do que a gente estuda é justamente um fenômeno químico. O que são fenômenos químicos? Nada mais são do que as transformações que ocorrem de uma alteração na composição. Ou seja, o que era o material inicial, ele se altera. Vou dar um exemplo. Quando você, por exemplo, bota fogo em um papel. O papel, depois do processo de combustão, ele deixa de ser papel. Formou cinza e alguns gases que a gente não vê, não é? Mas ele não tem mais a mesma composição, professor. Não. Então, por isso, ele é chamado de, nesse caso, um fenômeno químico, uma transformação química, ou, agora você, mais intimamente dentro da química, de reações químicas. O que são as reações químicas, professor? Reações químicas nada mais são do que essas alterações mais íntimas à própria composição da matéria. Então, quando eu altero a composição da matéria, ou seja, as substâncias iniciais ao processo são diferentes das finais, pronto, eu estou tratando de uma reação química. Ok, tudo bem. Bom, beleza, professor. Mas como é que eu conheço essas reações? Como é que eu classifico? Bom, dentro da química inorgânica, a gente vai classificar como reações de adição ou síntese, reação de decomposição, reação de simples troca e reação de dupla troca. A gente vai estudar mais a fundo cada uma dessas. Mas é claro, o que são reações e mais precisamente o que são equações? Equação, professor? Não, matemática tem um pouquinho, mas não agora, tá? O que eu quero que você lembre quando a gente trata disso aqui, ó. O que são equações? Equações químicas nada mais são do que representações de uma reação química. Então, eu vou representar uma reação. E como que eu represento essa reação, professor? Tá aqui. Eu vou ter que representar as substâncias
iniciais e finais ao processo, representar a fase de agregação que eles têm e ainda, de vez em quando, eu tenho que representar uma propriedade reacional ou outra, calor, luz, entre outras características. Então, por exemplo, quando eu olho para essa reação, isso aqui é uma equação, tá? Eu estou representando uma equação química. Essas são as representações das substâncias, ó, CO2, H2O, H2CO3, H2O2, H2O, O2, são substâncias. O que mais que eu tenho então, professor? A gente já divide assim, olha, tudo que tiver antes dessas setas são classificadas como reagentes, são as substâncias iniciais ao processo. Eu sempre gosto de trazer para o nosso cotidiano, são os ingredientes. Fechou? O que é um reagente, professor? É um ingrediente da reação, tá? É o que começa a substância inicial. Fechou? Bom, tudo que tiver aqui embaixo, entre parênteses, vai ser chamado de estado de agregação. Aí eu tenho 4 possibilidades. Eu posso ter na forma gasosa, G. Eu posso ter na forma líquida, L. Eu posso ter na forma sólida, S. E eu ainda posso ter nessa forma A, que é aquosa. O que significa aquosa, professor? Aquosa significa dissolvida em água. Fechou? Então, viu esse aqui? Eu estou falando de uma substância aquosa, ou seja, dissolvida na água. Além disso aqui, se eu estiver falando de substâncias que estão à frente da seta, então, ó, antes da seta, reagente, depois da seta, é classificado como produto. O que são os produtos, professor? Produtos são as substâncias finais ao processo. Os reagentes viram os produtos. Isso são as definições de uma equação química. A partir de agora, viu uma equação, quero que você saiba reagente antes da seta, produto depois da seta. Fechou? Não pode confundir esses caras. Bom, uma das coisas que eu tenho que entender é que as reações, elas obrigatoriamente deverão obedecer o que nós chamamos de lei de Lavoisier. Que raio é a lei de Lavoisier, pessoal? A gente vai estudar também mais a fundo, fica tranquilo. Mas por hora, eu quero que você já grave isso aqui, ó. É que o número de átomos de um dado elemento lá nos reagentes, lá nas substâncias iniciais, obrigatoriamente tem que ser igual ao número de átomos desse mesmo elemento lá nos produtos. Em outras palavras, galera, durante uma reação química, os átomos, eles não podem ser nem criados, nem destruídos, nem eles podem alterar, virar um outro elemento. Não. Os átomos de um mesmo elemento permanecem iguais durante todo o processo. O que vai mudar, professor? A forma como eles estão agrupados, ou seja, as moléculas. Exemplo, olha isso aqui, ó, N2 mais 3O2 formando 2NH3. Né? 3H2, falei 3O2, 3H2, certo? Uai, professor, como assim? Olha só, eu tenho aqui nos reagentes 2 átomos de nitrogênio, N. E aqui, professor, também tenho 2. 2 vezes, toda vez que tem esse número na frente, eu multiplico tudo que está na frente dele, tá? Então eu tenho, na verdade, 2 nitrogênios. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 vezes 2 hidrogênios, então eu tenho 6 hidrogênios. Então lá do outro lado, tem que ter 6 também, ok? Então isso é atender justamente a lei de Lavoisier, ou seja, a lei da conservação das massas. A gente vai estudar isso também mais pra frente, fiquem tranquilos. Bom, reação, agora sim, bora para aquelas classificações? Primeiro delas, reação de adição, mas gravem. A maioria das vezes ele não vai falar adição, ele vai falar isso aqui, ó, reação de síntese. Professor, o que é uma reação de síntese? Reação de síntese nada mais é do que aquela reação em que eu tenho 2 ou mais substâncias formando uma única substância. De forma genérica, eu posso dizer que eu tenho isso aqui, ó, A mais B formando AB, formando sempre uma substância composta. Ok, professor, aqui tem que ser simples? Não necessariamente. Pode ser composta também. Mas lembra que o produto tem que ser uma coisa só e ele tem que ser, de novo, uma substância composta. Já aqui, ó, bora por exemplo, ó lá, ó, 2H2 mais O2
formando 2H2O. Isso aqui é um exemplo de uma síntese, certo? Essa é a síntese da água. Aquele exemplo anterior, N2 mais 3H2 formando 2NH3, é o exemplo da síntese da amônia. São algumas reações bem clássicas, bem importantes para que a gente até, inclusive, decore, lembre delas. Fechou? Então, o que é uma reação de adição, professor? Duas substâncias formando uma única substância. Próximo, reação de decomposição. Galera, não tem erro. Decomposição ou análise, mesma coisa. É o que, professor? É o inverso da síntese. Ah, o inverso? Pois é. Se na síntese nós tínhamos duas substâncias formando uma, na decomposição eu tenho uma substância formando duas ou mais. Ou seja, ela se separa. É uma substância que está se dividindo. Como ela está se dividindo, eu tenho essa composição genérica. Ó, uma substância composta vai se separando em substâncias mais simples. Uma curiosidade: dentro da decomposição não existe possibilidade de uma substância simples ser decomposta. Sempre é uma substância composta que se decompõe, né, que se separa. Bom, o exemplo está aqui. Nós temos 3 exemplos aqui. Por que 3, professor? Cada um deles tem um nome. O que são esses símbolos aqui, professor? Esse triângulo aqui é um delta. O delta significa aquecimento. Esse Y de cabeça para baixo é um lambda. Lambda significa luz. E esse I aqui em cima da seta, cada um em cima da seta, significa corrente elétrica. Cada uma dessas representações é por causa do tipo da reação. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma decomposição sob aquecimento, eu estou formando ou fazendo uma pirólise, certo? Uma pirólise ou uma termólise também pode ser. Se eu tiver com um lambda aqui, ou até mesmo escrito luz, certo? Então eu tenho um processo de decomposição através da luz, é chamado de fotólise. E se tiver corrente elétrica, eletrólise. São alguns exemplos de decomposição. Ok? Bom, já falei das duas primeiras, ainda faltam outras duas. Essas outras duas aqui são um pouquinho mais coisa para a gente ver. Primeiro, deslocamento ou simples troca. Lembre-se sempre desses nomes. Professor, por que 2 nomes? Não sei te dizer por que 2 nomes, mas é porque o nome mais antigo, que são esses, deslocamento, análise, síntese, eles ainda são utilizados, então eu preciso saber, tá? Então, reação de deslocamento ou simples troca, a mesma coisa. Como que funciona? Primeira coisa, o que muda já de cara? No deslocamento, na simples troca, 2 substâncias formam 2. 2 forma 2. Lembrando, adição, 2 substâncias formava uma. Beleza. Decomposição, uma substância formava 2. Beleza. No deslocamento ou simples troca, 2 forma 2. Opa, 2 forma 2. Beleza, professor. O que mais que eu tenho que gravar? Eu tenho que gravar que, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma substância simples lá nos reagentes e uma outra substância simples no produto. Ou seja, de maneira genérica, uma substância composta reage com uma substância simples, formando uma substância simples e formando outra substância composta. Exemplo. Tá aqui. Professor, qual que são mesmo as substâncias simples? E o que é substância composta? Só para que a gente grave. Substância simples, para quem não lembra, né, tá lá nos vídeos, você consegue ver, mas já dando aquela recapitulada. Substância simples é aquela que é formada por um único elemento. Ah, professor, é formado por um único elemento. Exato. Em outras palavras, só tem uma letra maiúscula. Aqui, ó, ZNS. Esse cara só tem uma letra maiúscula, professor, que é o Z. Então ele é uma substância simples. Agora, CuSO4, esse cara aqui, opa, é um composto, professor. Fechou. Lá do outro lado, ZnSO4, composto. Cu sozinho é uma substância simples. Opa, então simples mais composta formou composta e simples. Isso é uma reação de deslocamento. Mas quando que ela vai ocorrer, professor? Algumas coisas. Primeiro, toda reação de deslocamento é, em essência, uma reação redox. Você vai ter essa aula só de oxirredução, fica tranquilo. Se você já não assistiu, né? Então tá lá, fica tranquilo que vai ter.
Bom, será necessária a determinação da espontaneidade desse cara. Em outras palavras, se ela vai ocorrer ou se não. Para que eu saiba se essa reação de deslocamento ocorre ou não, professor, de maneira espontânea, eu vou ter que olhar ou a uma tabela de potencial de redução ou utilizando uma sequência de reatividades dos metais e dos ametais. A tabela tem esse comportamento. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer? Eu vou dizer para vocês, isso aqui a gente vai ver lá nas pilhas. Fechou? Isso é lá na eletroquímica. Depois a gente vê que é o segundo jeito, tá? Mas existe através da reatividade. Como é que eu faço da reatividade? Você sempre vai ver isso aqui, ó. Como que funciona a reatividade para você? Grava isso aqui, ó. Primeiro vem família 1A, depois família 2A, alumínio, zinco e ferro. Grava esses principalmente, tá? Se você gravou esses que eu falei, família 1A, família 2A, alumínio, zinco e ferro, antes do hidrogênio, tá ótimo, porque ele vai cobrar desses aí mesmo. Esses são os caras que são mais reativos do que o hidrogênio. Depois do hidrogênio, aí eu tenho que lembrar de alguns. Quais são, professor? Cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Esses 5 são menos reativos que o hidrogênio. Esses 5 são conhecidos como metais nobres. Ah, professor, metal nobre por quê? Porque eles não são reativos. O que é nobreza, professor? Nobreza de um metal é justamente o inverso da sua reatividade. E como que eu vou saber da ocorrência? A ocorrência só ocorrerá, né? Essas substâncias, esse deslocamento só irá ocorrer se a substância inicial simples for mais reativa que a substância inicial, ou que a substância final simples. Ou seja, olha para o zinco. Ah, o zinco está aqui, professor. Ele é mais reativo do que o cobre? É. Então, significa que vai ocorrer essa reação. Então, sempre, somente ocorrerá se o produto for menos reativo que o reagente. Fechou? Sempre. Tanto para cátions quanto para ânions. Olha lá para os ânions, ou seja, para os ametais. A ordem aqui de reatividade está relacionada até à própria eletronegatividade. Então, olha, flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo, carbono e hidrogênio. Não é? O que eu vou entender? Sempre a regra só ocorre se o produto for menos reativo do que o reagente. Então, por exemplo, cloro formando bromo. Será, professor? Peraí, bromo é menos reativo do que o cloro? É, então tá certo. Então vai ocorrer sim, dessa forma. Bom, isso para a simples troca. E para a dupla troca, professor? O que muda da dupla troca para a simples troca? Muda que, primeiro, agora eu estou falando de duas compostas dos dois lados. Aí são duas substâncias formando outras duas. E todas compostas, todas compostas. Outra coisa que eu tenho que lembrar é que na dupla troca não ocorre um processo redox. Se na simples troca era redox, na dupla troca não é redox. E como que eu vou identificar? Tá aqui, ó. AB mais CD formando AD mais BC. Ou seja, olha só para isso aqui. NaCl mais a GNO3 formando NaNO3 e a GCl, só substâncias compostas, professor. Então isso é uma dupla troca ou dupla substituição. Esse até que não usa muito não, tá? Bom, e a ocorrência, professor, também é um pouco diferente. Aqui é o seguinte, só vai ocorrer se pelo menos um dos produtos for menos solúvel do que os reagentes, se for menos volátil, ou melhor, mais volátil do que o dos reagentes, ou se ele for mais fraco. São essas três coisas, tá? Então eu vou considerar se ele for o produto, né, for menos solúvel, mais volátil ou mais fraco que os reagentes. Então olha lá, exemplo, NaCl formando o AgCl. O AgCl é insolúvel, então ele é menos solúvel. Então forma, tá certo? Aqui eu tenho H2SO4 formando HCl. O HCl é volátil e o H2SO4 é fixo, então tá certo. E o HCl formando o H2CO3, fraco, né? Um ácido fraco. O ácido forte formando um ácido fraco, então também
ocorrerá. Certo? Isso são as classificações. Bora lá para os exercícios para a gente ver como que aplica? Então tá lá de novo, olha, sobre as reações químicas em geral. Primeiro, reação química é um fenômeno em que os átomos permanecem intactos. Prestem atenção. Em uma reação química, os átomos eles não podem se alterar. Por quê, professor? Lembra que eu falei? Átomos não são criados, não são destruídos, nem são alterados. Não pode. Eles só podem se reagruparem, se rearranjarem. Próximo. Reação química é cada uma das espécies da matéria que constitui o universo, que pode ser simples ou composta? Não. O que é uma espécie da matéria que constitui o universo que pode ser simples ou composta? Uma substância, não uma reação. Então eu já sei que a B é incorreta, só para a gente ver o resto. A forma qual se representa uma reação química chama-se equação química. Verdadeiro. E por fim, as substâncias que participam da reação química são chamadas de produtos ou reagentes. Verdadeiro também. Então alternativa incorreta, letra B de bola. Não é? Vamos ver outra? Tá aqui, ó. A seguinte reação constitui uma reação D. Então olha só o que ele me deu. Ele me deu uma substância, um delta, formando 3 outras substâncias. Isso é uma combustão? É uma análise ou uma decomposição? Isso é uma dupla troca? Isso é um deslocamento? Pera aí. Primeiro, para ser deslocamento, tinha que ter 2 iniciais. Para ser dupla troca, tinha que ter 2 iniciais também. Então já sei que não pode. Professor, combustão. Eu quero só abrir um parêntese para vocês aqui, ó. Toda combustão, ó. Combustão. Para você gravar aqui, caso apareça. O que é uma combustão, professor? Eu tenho uma substância X que vai reagir com oxigênio, formando CO2 mais água. Isso é combustão. Só para que eu entenda, essa substância X é conhecida como combustível. É o combustível. Certo? Então, quando eu precisar analisar, será que é uma combustão? Eu lembro disso aqui, ó. Eu tenho uma substância que vai reagir com O2, formando CO2 e água. Isso sim é uma combustão. Bom, já sei que não é o caso, né, professor? Não, olha lá, eu tenho só uma substância. Então, até por eliminação, você já fazia que era a D, desculpa. Mas você também conseguiria identificar o seguinte, peraí, uma substância formando mais do que uma e ainda tem um delta de aquecimento, esse cara aqui é uma decomposição mesmo, tá? É uma decomposição química. Mais precisamente, é uma termólise, né, uma pirólise. Bom, as diferentes reações químicas inorgânicas são classificadas de acordo com o posicionamento, né, reposicionamento dos átomos presentes nas substâncias envolvidas na reação. Observe a reação a seguir. Opa, aquela reação que eu já falei, extremamente importante. Tá? O exemplo descrito é conhecido como uma reação D. Letra A, deslocamento. B, análise. C, síntese. D, dupla troca. Pera aí, galera. Esse cara, eu tenho 2 substâncias formando uma. E eu falei até o nome agorinha. Essa é uma reação de síntese de amônia. Extremamente importante, galera. Grave esse cara, N2 mais 3H2 formando NH3. Síntese de amônia, letra C é a alternativa correta. Galera, é isso. Faça seus resumos, façam atividades e, claro, pode contar com a gente. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.